Olá, bom dia, bom dia. Hoje o Espírito Santo quer nos ensinar em Mateus 25, 21. Se a gente for olhar um pouquinho antes, em Mateus 25, do 14 em diante, Jesus está ali ensinando uma parábola para os seus discípulos, para as pessoas, sobre os talentos, né? Sobre aquelas pessoas que foram fiéis no pouco. Podemos ver ali que ele ensina que um homem ia fazer uma viagem e deu 200 para um, 500 para outro e 100 para outro. Podemos ver que o que pegou 100 enterrou, o que pegou 200 multiplicou por 400, né? E o que pegou 500, ele multiplicou também. O que nós devemos aprender com essa história? Em Mateus 25, 21 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós podemos ver que nós vivemos numa época que muitos querem grande promessa, querem grandes coisas, grandes resultados, mas poucos desejam ser fiel a Deus. Mas poucos querem passar pelo processo, né? Mas poucos querem entender, cair na realidade que precisa de Deus. E é nos pequenos detalhes que Deus se agrada. É nos pequenos detalhes que reconhecemos que passamos, né, para a próxima fase. A Bíblia nos ensina que Deus não honra apenas quem começa bem, mas Deus honra quem permanece fiel até o final. Tem gente que começa, mas as batalhas é tanta, as lutas são tantas, a pressão é tanta que eles acabam desistindo no meio do caminho. Jesus mostra nessa parábola que o Senhor recompensa a fidelidade, e não apenas com os resultados, né? Deus observa a nossa fidelidade no pouco. Em Mateus 25, 21 diz assim: Foste fiel no pouco. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus prova o nosso caráter nas pequenas. Então, antes de vir coisas grandes, Ele vai nos testar, Ele vai nos provar nas coisas pequenas. Exemplo bíblico, José, do Egito. Em Gênesis ali, foi fiel como escravo e também na prisão. Passou por dificuldades que poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido no meio do caminho, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu fiel até que Deus levou ele ao governo do Egito. Podemos ver que também Davi foi fiel cuidando de ovelhas. Quando estava ali cuidando de ovelhas, ele estava adorando. Quando estava cuidando de ovelhas, vieram ursos, leões, e ele matou esses animais, ele matou esses bichos que queriam machucar suas ovelhas. Foram dificuldades, foram momentos de lutas, momentos de guerras. Talvez hoje você tenha se fraquejado. Talvez hoje você não tenha confiado em Deus da maneira que deveria confiar. O Espírito Santo está falando aqui essa manhã para que você seja fiel nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, seja numa mentira, seja num pecado, seja numa ação, mas seja fiel a Deus. Deixe isso para trás. Não fique se condenando porque você errou. A graça ela é maior do que o pecado. Podemos ver que Jesus morreu naquela cruz por nossos pecados. Não use isso como justificativa para você errar, mas use isso para você falar assim: não, eu fui perdoado, bola para frente. Os meus pecados, os meus passados foram perdoados, foram esquecidos, foram lançados no mar do esquecimento. Quem é fiel nas pequenas responsabilidades será preparado por Deus para maiores coisas, né? Então a fidelidade é provada nas dificuldades. Em Tiago 1 ao 12 vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O Espírito Santo está convidando você a perseverar, a suportar esse processo, porque tem coisa boa chegando, tem coisa boa vindo. Não desista agora, cara. Não desista agora. Podemos ver que Daniel preferiu a cova dos leões do que negar sua fé.
Às vezes é necessário ficar no lugar onde você está. Às vezes está difícil, nossa, mas esse lugar não, tá difícil, tá cansativo, eu quero desistir, eu quero sair daqui. Permaneça aí, fica firme, cara. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis mesmo nos tempos, nos dias de fornalha, diante da fornalha, diante do fogo ardente. Podemos dizer que a prova ela não revela o tamanho do problema, ela revela a profundidade da nossa fidelidade. Então seja fiel no pouco, seja fiel no simples, e Deus vai ser fiel no muito com você. Deus recompensa quem permanece fiel. Mateus 25, 21, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a palavra de Deus. A recompensa de Deus não é apenas material, ela inclui novas responsabilidades, a paz no seu interior, crescimento espiritual, alegria, a presença do Espírito Santo dentro de nós, recompensa externa, interna. Em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. A honra de Deus chega no tempo certo. Muitas pessoas desistem porque acham que Deus demorou. Deus não está demorando, Deus sabe de todas as coisas. Deus te conhece mais do que você mesmo. Mas Ele nunca chega atrasado. Podemos dizer que José esperou 13 anos. Davi foi ungido jovem, mas demorou um certo período para ele se tornar rei. Quantas dificuldades, quantas difamações, julgamentos, mas ele assumiu o trono. Ei, espera, calma. Ei, se segura aí, cara. Segura essa ansiedade aí. Esse coraçãozinho tá batendo pela boca, saindo pela boca. O tempo certo vai chegar. Enquanto não chegar, aplauda a vez dos outros. Seja grato pelo que você tem, porque hoje é um novo dia, uma nova história e Deus está te dando uma nova oportunidade para poder recomeçar, para fazer diferente, te perdoando, te livrando, te guardando. Tudo fez formoso em seu devido tempo, então no tempo certo Deus vai te abençoar. Eu encerro por aqui, o tempo é curto. E que todos venham ter uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Em nome de Jesus, permaneça firme, não desista, continue. Adore ao Senhor nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Ele fará muito no pouco, através do pouco. Amém? Tchau, tchau.